Agora, Juliano, eu queria muito que você conversasse com os nossos ouvintes e explicasse assim. Você se descobriu celíaco e explica de novo, porque tem gente que não sabe o que é a doença celíaca, a seriedade da doença celíaca. E o que você não sentia ou sentia e não se identificava como uma doença celíaca? Conta aquela história bem bonitinha que você contou lá quando estávamos no Bioquímica à Mesa. Bom, E eu vou para pedir quem... licença um minuto, porque Sem eu tô problema. acabando de ver que minha bateria vai falhar. Eu vou Pluga, lá, pode ir lá que eu conto a vou história. plugar e você continua Eu sei, aí, vai tá? lá, pode deixar que eu seguro. Até já. Então, gente, para quem chegou aí agora, eu sou Juliano Pimentel e ao longo da minha infância eu tinha muitas infecções de repetição, muitas. Na verdade, a parte alérgica em mim era muito forte. Eu tinha bastante dermatite atópica, eu tinha dermatite herpetiforme, que é um sinal também que apareciam várias bolinhas pelo corpo, e era tido como alergia simplesmente, era tratado no dia a dia. Além da sinusite de repetição, da asma, de ficar internado, eu ia sempre pro hospital, porque naquela época não tinha bombinha, naquela época tinha Berotec, que a gente fazia a nebulização, e olhe lá, e quando complicava um quadro, você não conseguia ajustar isso de outra forma, e acabava tendo que ir para o hospital. Nesse momento, minha mãe me levava para o hospital e eu fui tendo uma série de pneumonias, a ponto de fazer um nódulo pulmonar, tá? Essa pneumonia que eu fui tendo de repetição, que gerou esse nódulo pulmonar, ela já mostrava a minha baixa imunidade. Ou seja, eu era uma criança que tinha muita alergia, minhas vias aéreas viviam sempre com catarro, igual muitas mães aí têm crianças que ficam com catarro constantemente, tá? E não sabem a solução ou nem a causa. Então, seguindo em frente. Além disso, quando eu lembro que eu estava no verão, lá pelos 14, 15 anos, o café da manhã era passar na padaria com os primos, pegar um saco grande de iogurte e beber. E a barriga ficava igual um pandeiro de gato estufado, rapidamente. E desde a infância eu achava muito normal comer e ir ao banheiro. Era igual passarinho, sabe? Comia e fazia cocô. Comia e fazia cocô. E o trato digestivo, normalmente, não deve funcionar dessa forma. E aí, quando você percebe que o fluxo e a parte de inflamação estava constante, aí eu tive de começar a ajustar meu dia a dia. Na época, chegaram a suspeitar de fibrose cística. O que é isso? Aquela doença tipo mucoviscidose, que muitos chamam, as pessoas antigas chamavam de mucoviscidose também. E por conta do tanto de infecções que eu tinha e baixava a imunidade, tá? Então, assim, é muito importante que quando você vê uma série de infecções de repetição, um hábito intestinal errado, uma barriga sempre estufada e por aí vai, você faça investigações. Nesse caso, eu fiz minha faculdade de fisioterapia, depois eu fiz osteopatia, depois eu fiz medicina e no meio da faculdade de medicina que eu fui diagnosticado celíaco. Olha quantos anos a gente tem até aí. Nos Estados Unidos, em média, se leva 11 anos para fechar um diagnóstico de doença celíaca, tá? Para você ter ideia. É muito importante que quando a gente leva esse tempo todo para fechar um diagnóstico de doença celíaca, no meio da faculdade de medicina eu comecei a ficar muito cansado, porque eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? Eu fui a um hematologista, um colega aqui em Vitória, e quando eu fui, ele investigou e estava pensando que eu estava tendo talassemia menor, que é uma outra doença que altera as hemácias. E, na verdade, era por conta dos sangramentos intestinais que eu estava tendo. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando eu fui diagnosticado, o hematologista não imaginou nada disso, e eu fui no gastroenterologista por acaso, que é o que eu falo das deucidências. Mamãe pegou, estava fazendo uma endoscopia no meu irmão, que estava com esofagite autoimune, e eosinofílica, né? Ele estava com esofagite eosinofílica, e aí chegou e ela falou, meu filho, vou marcar a sua também. E quando marcou, o que aconteceu? Na endoscopia,
estava com 7 pontos de sangramento no intestino, entendeu? E esses 7 pontos de sangramento intestinais mostraram a anemia ferropriva, mostraram a falta de ganho de peso, a desnutrição que eu estava, apesar de comer, porque você não absorve nada por conta da doença celíaca. E aí eu desesperei, porque eu estava no meio da faculdade, não podia comer, não podia fazer nada, e deixar a coisa acontecer ainda de uma forma que funcionasse. Foi quando eu descobri tudo do glúten, comecei a ler muito sobre a parte de literatura internacional, porque dentro da faculdade eu não estava tendo muito isso, entende? E a gente passa por passando em cima da doença celíaca. A medicina aprende na parte alimentar o básico do básico e olhe lá. Entendeu? Se você tiver 5 horas de alimentação ou menos, ou menos é muito até, entendeu? Então, assim, eu mergulhei nesse mundo da nutrição, da nutrologia, que por conta da minha doença. E aí, isso foi desde a minha formação. E aí você começa a ser o psico, né? Todo mundo, aí você fala, não, não posso isso. Aí você é o antissocial, não, não posso isso. Não, não dá para fazer isso. E as pessoas não entendem que uma ínfima partícula de glúten pro celíaco já é suficiente. É só você pensar que você não vê a bactéria e ela pode gerar estrago. Você não vê o vírus e ele também pode gerar estrago. Então não é o que é somente visível aos seus olhos nus que vai funcionar ou não.